Você já sentiu que está clamando a Deus e ele parece não responder? Que está falando e nada é ouvido? Esse silêncio, embora angustiante, pode ser a forma mais profunda de comunicação divina. Muitas vezes, Deus não usa palavras audíveis, mas fala através do silêncio que toca a alma. É nesse espaço que ele molda, prepara e transforma corações sem que percebamos de imediato. O silêncio de Deus não é ausência, mas presença sutil que nos ensina a esperar, a confiar e a ouvir com mais atenção do que os ouvidos humanos conseguem captar. Quando lemos a Bíblia, vemos que grandes personagens experimentaram esse silêncio. Abraão esperou anos pela promessa de Deus, José sofreu sem respostas durante longos anos na prisão. E Davi clamou inúmeras vezes nos Salmos antes de receber respostas concretas. Cada um deles percebeu, mesmo em meio à espera, que Deus estava trabalhando em suas vidas, ainda que sem palavras. É nesse espaço de silêncio que nossa alma aprende a perceber além do visível. É como se Deus dissesse: estou aqui, mesmo que você não me veja. Para reconhecer esse tipo de linguagem divina, é necessário desacelerar a mente, aquietar o coração e observar o que se passa internamente. O silêncio de Deus pode trazer paz inesperada, clareza súbita ou até inquietação construtiva, sinal de que algo precisa mudar ou ser transformado. É nesse período que a fé se fortalece, porque somos convidados a confiar não naquilo que vemos ou ouvimos, mas naquilo que Ele promete e revela gradualmente. Muitos de nós tentamos preencher o silêncio com ansiedade ou tentamos forçar respostas, mas o verdadeiro aprendizado acontece quando aceitamos o espaço, permitindo que a voz de Deus seja percebida em pequenos sinais, sensações e insights internos. O silêncio não é vazio, é terreno fértil onde Deus semeia compreensão, paciência e maturidade espiritual. Ele nos mostra que nem toda comunicação precisa ser imediata ou direta para ser eficaz. Às vezes, Deus nos ensina mais através da espera do que da resposta imediata, porque a paciência molda caráter, fortalece a fé e nos prepara para receber aquilo que Ele planejou. Por isso, quando sentir que Deus está em silêncio, respire fundo, olhe para dentro e perceba o que Ele pode estar dizendo sem palavras. Observe a paz que surge inesperadamente, os pensamentos que iluminam decisões, e os caminhos que se abrem mesmo quando nada parece fazer sentido. Aceitar o silêncio como forma de linguagem divina é permitir que a alma se conecte com o Criador de maneira íntima, aprendendo a ouvir o coração, perceber sinais sutis e confiar no tempo perfeito de Deus. Concluindo, esse silêncio é, na verdade, uma comunicação profunda que só quem se dispõe a ouvir consegue decifrar. Permita-se sentir a presença de Deus mesmo quando não há palavras, reconheça o cuidado invisível dele, e confie que cada pausa, cada momento de espera, tem propósito. Se você se identificou com esse sentimento de silêncio divino, comente abaixo sua experiência. Compartilhar sua história pode inspirar outra pessoa a perceber Deus em seu próprio silêncio. Lembre-se, mesmo quando não se vê, Ele nunca deixa de falar. Deus frequentemente se comunica de maneiras que vão além das palavras. E uma das formas mais sutis e poderosas é através da linguagem do coração. Diferente do que ouvimos, lemos ou falamos, o coração é um canal interno pelo qual o Criador transmite sensações, intuições e direcionamentos espirituais. Muitas vezes, Ele usa esse espaço interno para nos guiar, trazendo conselhos silenciosos ou despertando sentimentos que indicam a direção certa a seguir. Essa comunicação não depende de discursos elaborados ou sinais externos. Ela se manifesta na intuição que nos alerta, na paz que nos envolve diante de decisões importantes ou na inquietação que nos impele a refletir e mudar algo em nossas vidas.
Em Provérbios capítulo 4 versículo 23, somos lembrados: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa orientação nos mostra que a atenção ao coração é essencial para perceber a voz de Deus. Quando aprendemos a ouvir o coração, começamos a notar pequenas orientações que antes passavam despercebidas. O consolo que surge diante da tristeza, a motivação para perdoar alguém ou o impulso para agir em favor do bem. Esses sinais, embora sutis, carregam um poder transformador, pois alinham nossa vontade com a vontade de Deus. Além disso, o coração pode captar verdades espirituais que a mente lógica muitas vezes ignora. É comum sentir medo ou dúvida ao tomar decisões importantes, mas quando nos conectamos com o que Deus fala internamente, surge uma clareza que transcende explicações racionais. Essa linguagem exige prática. Desacelerar, silenciar pensamentos e observar as sensações que emergem em momentos de oração, meditação ou contemplação da criação. A oração, nesse sentido, se torna um diálogo íntimo, onde não é necessário ter palavras exatas. Basta abrir o coração e permitir que ele fale. Através dessa conexão, aprendemos a discernir entre impulsos emocionais passageiros e a verdadeira voz de Deus, que sempre conduz à paz, à sabedoria e à ação justa. É também na linguagem do coração que o Espírito Santo nos conforta, nos adverte e nos encoraja, guiando nossas emoções para que reflitam amor, gratidão e fé. Quando confiamos nesse mecanismo interno, começamos a perceber que Deus está presente em cada detalhe de nossas vidas, mesmo quando não há sinais externos visíveis. Ele nos ensina que sentir é tão importante quanto ouvir, que a intuição e a sensibilidade espiritual são ferramentas essenciais para a caminhada de fé. Observar e nutrir essa linguagem fortalece nosso vínculo com Deus, permite decisões mais conscientes e nos mantém atentos às oportunidades de agir com amor e propósito. Concluindo, a linguagem do coração é uma forma delicada, mas profunda, de comunicação divina. Quando aprendemos a ouvir e confiar no que sentimos internamente, abrimos espaço para que Deus guie nossos passos, transforme nossas emoções e nos prepare para cumprir o plano que Ele tem para nossas vidas. Se você percebeu momentos em que o coração falou mais alto que as palavras, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a ouvir Deus de uma forma nova e mais íntima. Confie. Ele fala, mesmo quando não vemos ou ouvimos com clareza, mas sempre através do coração. Você já viveu um momento em que tudo parecia se alinhar de maneira inesperada, como se o universo conspirasse a seu favor? Ou percebeu situações repetitivas que chamaram sua atenção e não pareciam simples coincidências? Esses momentos muitas vezes são a linguagem de Deus para nossa alma. Ele se comunica de maneiras sutis, usando eventos, encontros ou circunstâncias para nos guiar, nos alertar ou nos encorajar. O que para muitos parece casualidade, para aqueles que têm sensibilidade espiritual pode ser percebido como sinais divinos. Deus não está limitado às palavras ou às tradições. Ele usa o cotidiano como ferramenta de comunicação. Cada encontro inesperado, cada porta que se abre no momento certo, cada resposta que chega de forma surpreendente pode ser interpretada como uma mensagem silenciosa, um toque do Criador nos lembrando de que estamos sendo guiados. Em Atos capítulo 16, vemos o exemplo de Paulo sendo guiado por sonhos e sinais, mostrando que a percepção espiritual das circunstâncias era crucial para cumprir o plano de Deus. Hoje, a percepção desses sinais exige atenção e discernimento, porque muitas vezes estamos tão ocupados com nossa rotina que deixamos passar pequenos alertas do Espírito. Uma palavra encorajadora de um amigo, um livro que cai em nossas mãos no momento exato,
ou até um caminho inesperado durante o dia pode conter a direção divina. Além disso, coincidências que se repetem ou padrões que surgem em nossas vidas também podem ser interpretações de Deus, chamando-nos a refletir ou a tomar decisões que alinhem nossa vida com sua vontade. Observar esses sinais nos ajuda a reconhecer que não estamos sozinhos, que Deus está presente nos detalhes mais simples, e que Ele pode comunicar grandes verdades através de pequenos gestos. Para discernir a linguagem de Deus através de sinais, é necessário silenciar o coração, estar atento às intuições e avaliar os acontecimentos com sensibilidade espiritual. Não se trata de superstição, mas de perceber como o Senhor opera no cotidiano, guiando cada passo daqueles que estão dispostos a ouvir. Esses sinais também fortalecem a fé, pois cada coincidência percebida como divina confirma a presença e o cuidado constante de Deus. É um convite para viver de forma consciente, olhando para além do óbvio e buscando o significado profundo em cada experiência. Concluindo, Deus usa sinais e coincidências para falar conosco, muitas vezes de forma discreta, mas sempre com propósito. Se você já percebeu momentos em que a vida parecia falar com você de maneira inesperada, compartilhe nos comentários. Sua percepção pode inspirar outros a também discernirem a linguagem divina. Aprenda a observar, confiar e seguir esses sinais, porque eles são uma das formas mais lindas e misteriosas de Deus se comunicar com sua alma. Ele está presente em cada detalhe, e quando você aprende a perceber, sua vida passa a ter direção, propósito e paz, mesmo nas situações mais simples. Deus muitas vezes se comunica através das emoções que sentimos, e aprender a interpretar esses sinais internos é fundamental para compreender a linguagem divina. Alegria, compaixão, gratidão, inquietação ou até mesmo tristeza podem ser mensagens de Deus para nossa alma, indicativos de caminhos, decisões e mudanças que Ele deseja que percebamos. Diferente de impulsos passageiros ou sentimentos momentâneos, as emoções guiadas por Deus carregam propósito e nos aproximam de sua vontade. A Bíblia nos mostra exemplos claros. Jesus se compadeceu das multidões, chorou pela perda de Lázaro e expressou indignação diante da injustiça. Cada uma dessas emoções era um reflexo do seu coração e da direção divina para agir. Nossas emoções, quando alinhadas ao Espírito, funcionam como bússolas internas, sinalizando quando estamos no caminho certo ou quando algo precisa ser ajustado. A alegria que sentimos ao ajudar alguém ou ao estar em paz com certas decisões é muitas vezes uma confirmação de que estamos alinhados com o plano de Deus. Por outro lado, sentimentos de desconforto ou inquietação podem ser alertas de que devemos refletir, reconsiderar ou mudar nossa postura diante de determinada situação. Para discernir essas emoções, é preciso atenção e prática. Observar a profundidade do sentimento, analisar se ele promove paz e crescimento, e buscar confirmação através da oração, leitura da palavra e conselhos sábios. Nem toda emoção é divina, mas quando nos tornamos sensíveis à voz de Deus, conseguimos perceber padrões, intuições e direcionamentos sutis que Ele envia diariamente. Além disso, as emoções guiadas por Deus fortalecem nossa conexão com Ele, pois nos tornam mais conscientes de nossa própria alma e nos ajudam a perceber a presença dele em nossas experiências diárias. A gratidão que brota de um simples momento de contemplação, a compaixão que nos impulsiona a ajudar alguém, ou até mesmo a angústia que nos leva à oração, são formas de Deus se comunicar conosco. Quando entendemos que nossas emoções têm propósito, passamos a viver de forma mais plena, atentos aos sinais internos que nos guiam,
e menos dependentes apenas do raciocínio lógico ou das palavras externas. Concluindo, Deus usa nossas emoções como um canal de comunicação constante. Elas não são meros sentimentos passageiros, mas ferramentas divinas para nos orientar, encorajar e preparar para decisões que transformam nossa vida. Aprender a ouvir e interpretar essas emoções nos aproxima do Criador e fortalece nossa fé. Se você já percebeu momentos em que suas emoções pareciam falar mais alto que sua razão, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a reconhecer a presença de Deus em seu próprio coração. Confie. Cada emoção que Ele inspira tem propósito, direção e poder transformador. Deus muitas vezes escolhe pessoas ao nosso redor como instrumentos para nos transmitir suas mensagens. As palavras de um amigo, familiar, mentor ou até mesmo de um desconhecido podem carregar um propósito divino, oferecendo encorajamento, correção ou revelação em momentos cruciais da nossa vida. Nem sempre percebemos imediatamente, mas quando abrimos o coração e prestamos atenção, podemos reconhecer a voz de Deus através daqueles que Ele coloca em nosso caminho. Em Provérbios capítulo 27 versículo 17, a Bíblia nos lembra que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Essa instrução mostra que a interação humana é uma ferramenta divina para crescimento, aprendizado e orientação. Palavras de conforto podem trazer paz à alma perturbada. Palavras de sabedoria podem iluminar decisões importantes e palavras de correção podem prevenir erros e afastar-nos de caminhos que não estão alinhados com o plano de Deus. Contudo, nem toda palavra recebida deve ser imediatamente aceita. É essencial discernir entre opiniões humanas comuns e aquelas inspiradas pelo Espírito Santo. O discernimento espiritual nos ajuda a identificar quando Deus está falando através de alguém, transformando palavras simples em mensagens poderosas. Além disso, ao percebermos a linguagem divina nas palavras alheias, nos tornamos mais receptivos e humildes, reconhecendo que Deus opera através de diferentes canais para nos guiar. Muitas vezes, Ele nos coloca em circunstâncias onde ouvir conselhos, ensinamentos ou até críticas construtivas é fundamental para nosso crescimento espiritual e emocional. É interessante observar que, frequentemente, essas palavras chegam exatamente no momento em que mais precisamos ouvir, mesmo que não estejamos conscientes disso. Essa pontualidade é um reflexo da presença e cuidado contínuo de Deus, que sabe como e quando falar aos nossos corações. Também é importante lembrar que ao recebermos palavras de orientação ou encorajamento, somos chamados a refletir, avaliar e aplicar aquilo que faz sentido dentro do propósito divino, sem nos deixar levar por interpretações superficiais ou emocionais. Concluindo, Deus fala através das palavras que ouvimos diariamente, muitas vezes de forma discreta, mas com impacto profundo em nossa vida e alma. Aprender a ouvir atentamente e com discernimento permite que esses momentos se transformem em lições, conforto e direção espiritual. Se você já recebeu palavras que mudaram sua perspectiva ou ajudaram a tomar decisões importantes, compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar outros a reconhecer a presença de Deus em suas próprias interações. Confie. Cada palavra recebida com abertura e discernimento pode ser um canal de comunicação divina, guiando seu coração para a paz, sabedoria e crescimento. Deus muitas vezes se comunica conosco através das experiências que vivemos, especialmente aquelas que desafiam, testam ou transformam nossa alma. Momentos de perda,
dor, superação ou vitória carregam mensagens divinas, mesmo quando não percebemos de imediato. É através dessas vivências que Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. A Bíblia está repleta de exemplos. Jó enfrentou sofrimento intenso, mas sua perseverança e confiança em Deus revelaram um plano maior. José, vendido como escravo e preso injustamente, experimentou transformações profundas que o levaram a posições de liderança e a salvar muitas vidas. Cada experiência, mesmo dolorosa, contém aprendizado, crescimento e, muitas vezes, uma forma silenciosa de comunicação divina. Deus nos ensina através de situações que nos tiram da zona de conforto. Quando somos confrontados com dificuldades, aprendemos a confiar, a depender dele e a perceber que nem tudo depende de nossa compreensão imediata. Essas experiências também servem como testemunhos vivos, mostrando que mesmo nas adversidades existe propósito e que a presença de Deus é constante. Além disso, experiências transformadoras nos conectam com a empatia, a compaixão e a sabedoria espiritual, pois, ao vivenciarmos desafios, nos tornamos capazes de orientar, confortar e inspirar outros que passam por situações semelhantes. Muitas vezes, tendemos a questionar o motivo de certos acontecimentos, mas quando refletimos e buscamos discernimento espiritual, percebemos que cada detalhe é parte de um plano maior. Deus nos fala através de resultados, aprendizados e mudanças internas que surgem ao longo do processo. A transformação que Ele promove não é apenas externa, mas principalmente interna. Nos ensina paciência, resiliência, fé, humildade e gratidão. É importante estar atento a esses sinais, perceber o que cada experiência está nos ensinando e aplicar os aprendizados em nossa vida diária. Concluindo, as experiências transformadoras são uma das formas mais poderosas de Deus se comunicar com a alma. Elas não chegam por acaso, mas são cuidadosamente planejadas para nos preparar, guiar e fortalecer. Se você já passou por momentos que mudaram sua perspectiva, compartilhar sua história nos comentários pode inspirar alguém a enxergar o propósito de suas próprias experiências. Confie, cada desafio, cada vitória e cada aprendizado são canais pelos quais Deus fala, mostrando que Ele está presente, moldando sua vida e conduzindo você ao seu destino com sabedoria, amor e cuidado. Deus muitas vezes se comunica através da própria criação, usando a natureza como uma linguagem silenciosa que toca profundamente nossa alma. Cada detalhe do mundo natural, o nascer do sol, o brilho das estrelas, o canto dos pássaros, a delicadeza de uma flor ou a grandiosidade de uma montanha, é um reflexo do cuidado, da ordem e da beleza do Criador. A contemplação da criação desperta no ser humano sentimentos de paz, gratidão e admiração, servindo como lembrete constante de que Ele está presente e ativo em nossas vidas. A Bíblia nos ensina sobre essa linguagem divina quando fala que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, verso 1. Essa mensagem mostra que a criação inteira é um meio pelo qual Deus se revela, comunicando sua majestade, amor e perfeição, mesmo sem usar palavras humanas. Observar atentamente a natureza nos ajuda a perceber padrões, ciclos e lições que podem ser aplicadas em nossa vida espiritual. O florescer das plantas nos lembra da renovação. A passagem das estações ensina sobre paciência e transformação. E a força de um rio nos inspira a perseverar diante dos obstáculos. Além disso, a conexão com a natureza pode abrir portas para experiências de reflexão e oração,
tornando o coração mais sensível às instruções divinas. É comum que em momentos de contemplação de um pôr do sol ou da imensidão de um céu estrelado surjam insights, sentimentos de paz e direcionamentos internos que parecem falar diretamente à alma. Deus também utiliza o silêncio e a harmonia da criação para comunicar simplicidade, ordem e cuidado, lembrando-nos que, apesar do caos ou das dificuldades da vida, Ele mantém controle e propósito em todas as coisas. Essa comunicação pode ser sentida em gestos sutis. A brisa que toca o rosto no momento certo, o aroma de flores inesperadamente reconfortante ou o som da chuva que acalma a mente. Tudo isso funciona como sinais de que Ele está atento e ativo em nossa jornada. Concluindo, a natureza e a criação são poderosos meios pelos quais Deus se comunica conosco, transmitindo mensagens de esperança, orientação e cuidado sem pronunciar uma única palavra. Ao observar e valorizar cada detalhe do mundo natural, aprendemos a ouvir a voz de Deus de maneira mais profunda e sensível. Se você já sentiu um toque divino ao contemplar a criação, compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode inspirar outros a enxergar a presença de Deus em cada detalhe do mundo à sua volta. Confie. Ele está sempre falando através da beleza e harmonia que nos cercam, guiando nossa alma com amor, cuidado e propósito. Deus muitas vezes se comunica conosco através de sonhos, visões e da própria imaginação, criando formas simbólicas e criativas de transmitir sua mensagem. Diferente das palavras audíveis, essas experiências internas atuam diretamente na mente e na alma, trazendo orientações, consolos e até revelações sobre o que Ele deseja em nossas vidas. Desde os tempos bíblicos, os sonhos foram instrumentos de comunicação divina. José interpretou os sonhos do faraó, Daniel recebeu visões que explicavam mistérios e Salomão recebeu sabedoria divina que moldou sua imaginação e decisões. Esses exemplos mostram que Deus pode usar imagens, símbolos e ideias para falar de maneira profunda e impactante, muito além do que palavras comuns poderiam transmitir. A imaginação, quando guiada pelo Espírito, se torna um canal poderoso para o discernimento, a criatividade e o entendimento da sua vontade. Muitas vezes, sonhos ou pensamentos inesperados surgem com soluções, insights ou respostas que nosso lado racional não conseguiria gerar sozinho, indicando que Deus está ativo em nosso interior, conduzindo-nos para decisões corretas e nos preparando para oportunidades futuras. É importante estar atento ao significado desses sonhos e imagens, refletindo sobre o que cada detalhe representa em nossa vida, sempre buscando orientação na Bíblia e na oração para interpretar corretamente a mensagem divina. Nem todo sonho ou imaginação tem origem divina, mas aqueles que despertam paz, clareza, esperança ou encorajamento geralmente são sinais de que Deus está falando. Além disso, a imaginação guiada por Deus pode inspirar soluções criativas, fortalecendo nossa fé e confiança no seu cuidado. Ele desperta ideias, sentimentos e imagens que nos incentivam a agir, a esperar ou a preparar o coração para algo que está por vir, mesmo quando ainda não conseguimos compreender totalmente. Esses momentos são convites para ouvir atentamente, refletir e discernir com sabedoria, permitindo que nossa mente e coração se alinhem à vontade divina. Concluindo, sonhos e imaginação guiados por Deus são ferramentas profundas de comunicação espiritual, capazes de tocar a alma de forma única e transformadora. Ao aprender a perceber e interpretar essas mensagens, nos tornamos mais sensíveis à presença dele, mais confiantes em nossas decisões e mais preparados para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Se você já teve sonhos ou momentos de imaginação que tocaram seu coração de maneira especial, compartilhe nos comentários.
Sua experiência pode ajudar outros a perceberem a voz de Deus em suas próprias visões e inspirações. Confie. Ele fala de formas diversas e criativas, e nossa atenção e abertura são fundamentais para perceber cada mensagem destinada à nossa alma. Deus também se comunica através da nossa consciência, usando sentimentos de arrependimento, inquietação ou desconforto diante de certas atitudes como instrumentos de orientação e correção. Essa voz interna, que muitas vezes surge como um incômodo ou alerta, é a maneira pela qual Ele nos chama a refletir sobre nossas escolhas e nos aproxima do caminho certo. Em Romanos capítulo 2 versículo 15, a Bíblia nos ensina que a lei de Deus está escrita em nossos corações, e nossa consciência testemunha, mostrando-nos o que é certo e o que precisa ser ajustado. Quando sentimos culpa ou remorso diante de ações, isso não deve ser encarado apenas como punição emocional, mas como um sinal da presença de Deus nos direcionando a mudanças necessárias. Essa comunicação divina é discreta, mas poderosa. Ela nos alerta antes que os erros se agravem, nos guia para o arrependimento e promove transformação interna. É através da consciência que aprendemos a discernir entre escolhas que fortalecem nossa fé e atitudes que nos afastam do plano divino. Ao atender a esses sinais internos, começamos a perceber padrões, compreender consequências e tomar decisões alinhadas à vontade de Deus. O arrependimento, nesse contexto, não é apenas reconhecer erros, mas abrir espaço para que Ele opere mudanças profundas na mente e no coração, restaurando nossa relação com Ele e com o próximo. Ignorar esses sinais pode gerar desconexão espiritual e emocional, enquanto obedecê-los promove paz, crescimento e clareza sobre os propósitos de Deus em nossa vida. A voz da consciência é muitas vezes acompanhada de sensações físicas ou emocionais, como inquietação, peso no coração ou dificuldade de ignorar pensamentos persistentes. Esses sinais são lembretes de que Deus está ativo, mesmo quando não percebemos, nos chamando à reflexão e à ação. Concluindo, a consciência e o arrependimento são canais valiosos de comunicação divina, que nos ajudam a alinhar nossas ações à vontade de Deus e a crescer espiritualmente. Reconhecer e atender a essa voz interna fortalece nossa fé, promove transformação e nos prepara para viver com propósito, discernimento e amor. Se você já sentiu que sua consciência ou arrependimento o direcionaram para decisões corretas, compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros a ouvir e confiar na orientação silenciosa de Deus. Confie. Essa voz interna é uma expressão do cuidado divino, guiando sua alma com precisão, amor e sabedoria, mesmo quando nada externo parece indicar a direção certa. Você já se sentiu perdido em meio a tantos pensamentos? Como se sua mente estivesse acelerada demais, sua alma inquieta e o silêncio de Deus parecesse gritar mais alto do que qualquer resposta. É justamente nesses momentos que o Espírito Santo se revela como o intérprete perfeito da voz divina. Ele não apenas traduz o que Deus está dizendo, mas organiza nossos pensamentos confusos, acalma nossas emoções agitadas e ilumina o caminho quando tudo parece escuro. Jesus prometeu: o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse. João capítulo 14 versículo 26. Isso significa que, quando você não consegue entender os sinais de Deus, o Espírito Santo entra em ação. Ele pega aquilo que parece abstrato, um sonho, uma sensação no coração, uma coincidência marcante ou até mesmo um silêncio prolongado, e transforma em clareza espiritual. É como se ele fosse o tradutor da linguagem divina para a sua alma. Muitas vezes, você sente apenas uma paz inexplicável quando pensa em uma decisão,
ou um aperto no peito quando está prestes a fazer algo errado. Isso não é acaso, é o Espírito Santo interpretando a mensagem de Deus dentro de você. Ele fala por meio da consciência, guia pelas Escrituras e confirma com sinais de paz ou inquietação. Não subestime esses toques sutis. Eles são a maneira mais delicada e, ao mesmo tempo, mais poderosa de Deus direcionar sua vida. Se sua mente anda sobrecarregada, saiba que não é apenas estresse ou confusão emocional. Pode ser o Espírito Santo tentando organizar o caos interno e apontar um caminho de cura. Quando você ora, lê a Bíblia ou simplesmente se abre em silêncio diante de Deus, ele se move como um conselheiro íntimo, trazendo respostas, consolo e clareza. É como se ele pegasse a mão do seu coração e dissesse: calma, eu estou aqui. Eu vou te guiar. Concluímos então que Deus fala de várias formas, através da consciência, da natureza, das emoções, dos sonhos. Mas é o Espírito Santo que amarra tudo, que interpreta e confirma cada sinal para que você não se perca em meio às dúvidas. Ele é a chave para que a linguagem de Deus não fique apenas como mistério, mas se torne direção prática para a sua vida. Se essa mensagem falou com você, respire fundo. Deus está começando algo novo aí dentro. E se quiser continuar essa caminhada de cura emocional, meditação bíblica e restauração com a gente, considere se inscrever aqui no canal. É um espaço seguro onde sua alma pode respirar e aprender a reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Lembre-se, você não está sozinho. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, o Espírito Santo está traduzindo esse silêncio em cuidado, paz e propósito. Confie. Cada detalhe da sua história está sendo interpretado pelo céu para que você viva alinhado ao amor divino.